Eu estava em casa, sozinho, jogando Call of Duty entre 1 e 2 da manhã. Durante esse horário, recebi uma ligação de um número de telefone aleatório. E claro, a primeira coisa que pensei foi que era apenas alguém que estava tentando me passar um trote. Ou simplesmente não tinha o número certo. Alguns segundos depois que desliguei, recebi uma ligação do mesmo número. Quando isso aconteceu, admito que senti um pequeno arrepio na espinha. Mas como eu estava sozinho em casa, estava pensando que se essa pessoa estivesse apenas me passando um trote, eu poderia dizer o que eu quisesse, até que eu ou a pessoa desligasse o telefone. Então atendi e disse, "Olá", com uma voz meio irritada. Mas não houve resposta. Em vez disso, tudo o que eu ouvi foi algo que ainda me assusta. Ouvi o que parecia um gato bravo, mas em um tom muito mais profundo. É claro que eu fiquei na defensiva e disse, "Olha, amigo, se você ligar para esse número de novo, eu vou mandar meu amigo, que é policial, rastrear esse número e prender você." Mas nem isso perturbou quem estava do outro lado do telefone. Em vez disso, tudo que eu recebi em resposta foi uma risada baixa perturbadora. Meu coração disparou. "Por que você está ligando?" eu disse. E é isso que ainda me dá pesadelos até hoje. Tão claro quanto o dia, ouvi uma voz profunda, quase demoníaca. "Eu estou esperando você subir para o 2º andar." Sem hesitação, corri para fora da casa e para o outro lado da rua até a casa do meu amigo. E pedi para ele ligar para o meu pai, enquanto tentava explicar a ele o que aconteceu. Na mesma hora, depois de ligar para o meu pai, ele também chamou a polícia. Eles chegaram em 5 minutos e não encontraram nada no 2º andar, mas encontraram a porta dos fundos aberta. Meu pai era paramédico, e depois que ele se aposentou, ele continuou amigo de muitas pessoas. Uma delas sendo minha madrinha Sally. Sally era dona de uma fazenda de coelhos, e era muito amigável. Minha família e eu a amávamos muito, e meus pais decidiram torná-la minha madrinha. Mas ela também tinha um irmão chamado Terry. Terry era um homem muito quieto. Ele nunca falava muito e tinha uma vibe meio estranha. Mas ele nunca estava por perto, então eu não pensava muito sobre isso. Era dia de ação de graças e todos nós decidimos comer juntos. Foi um ótimo jantar, mas a presença dele realmente me deixou desconfortável. Enquanto eles estavam lá, minha madrinha e eu estávamos trabalhando no computador, que meus pais usavam, e percebi que meu irmão e Terry estavam na sala de jantar. Eu saí e vi eles assistindo TV. Nada estava acontecendo. No dia seguinte, todos nós fomos para a igreja e Terry me perguntou se meu irmão tinha uma conta no Facebook. Eu disse que não, porque meu irmão não gostava de redes sociais. Mas comecei a me preocupar porque ele queria fazer amizade com o meu irmão mais novo. Em algum momento ele me adicionou no Facebook e eu notei que seu avatar era aquela figura anônima estranha. Porque ele não tinha uma foto do rosto dele na conta. Eu recebi uma mensagem instantânea dele no bate-papo. Ele disse, "O que você está fazendo acordado até tarde?" "Eu geralmente fico acordado até tarde." "E isso não deixa os seus pais bravos?" ele disse. "Eles não se importam", eu disse. "Você gostaria de bater um papo?" "Na verdade eu tenho que ir agora", eu disse rapidamente, ficando invisível e fechando o chat. Pensei comigo, que tipo de chat foi esse? Ele estava falando comigo como se eu fosse uma prostituta. Mas a curiosidade bateu em mim e fui ver o seu perfil. Ele não tinha a lista de amigos bloqueada, e foi aí que eu me assustei. Ele tinha cerca de 200 amigos, e todos eles eram rapazes entre 14 e 18 anos. Eu fiquei chocada, já que alguns deles estavam sem camisa. Eu não me importo com o fato dele ser gay, mas sim com o fato de que ele queria se aproximar do meu irmão mais novo.
Eu contei tudo para os meus pais e denunciei o perfil dele. Meu pai não ficou surpreso, porque aparentemente Terry já tinha sido processado por tentar vender entorpecentes para adolescentes. Eu pensava que o caso tinha sido desfeito, talvez porque os garotos estivessem mentindo ou algo do tipo, mas agora não tenho certeza. Desde então a conta dele foi derrubada e ele não tem contato com a nossa família, incluindo a própria irmã. Mas ainda me causa um pouco de medo saber que ele ainda está solto por aí. Meus pais recentemente compraram uma cabana na floresta e sempre passavam os fins de semana lá. Minha irmãzinha sempre ia com eles, então eu passava muito tempo em casa sozinho aos fins de semana. Uma noite eu estava entediado, então eu sentei no chão e joguei um pouco de Legend of Zelda. Ao longo dos anos morando nessa casa, eu desenvolvi um tipo de reação natural. De vez em quando meus pais precisavam de mim, eles me chamavam de cima das escadas, já que o meu quarto é no porão. Então eu parava o que estava fazendo e ia ver o que eles precisavam. E acontecia com bastante frequência. Tanta frequência, na verdade, que acabei desenvolvendo uma audição aguçada para o menor barulho possível que acontecesse. Em uma noite qualquer, eu ouvi alguém chamar pelo meu nome, lá de cima das escadas. Brandon. Meu instinto natural foi me levantar e caminhar em direção às escadas. Mais ou menos no meio das escadas foi que eu me lembrei que não havia ninguém em casa. Pensei que fosse minha mente me pregando uma peça, mas ouvi novamente alguém falando meu nome, só que dessa vez mais alto. Mas a voz não era do meu pai ou de ninguém da minha família. Talvez um vizinho. Mas eu conhecia bem os meus vizinhos e ainda assim não reconhecia a voz. Eu corri até a parte de cima para ver quem era gritando por uma resposta, mas não tinha ninguém. Eu olhei pela janela da sala, que me dava uma boa visão da rua, na frente da nossa casa, que ficava em um beco sem saída. De repente, olhando um poste na rua, logo antes da saída, eu vi um homem, todo de preto, olhando diretamente em minha direção. O mais estranho foi perceber que o homem não tinha sombra. Mesmo próximo a uma fonte de luz, ele não tinha sombra sob seus pés. Foi quando o poste piscou por um breve momento e o homem sumiu. Foi quando aproveitei para trancar cada porta e janela da casa e me trancar em um closet. Fiquei jogando videogame a noite inteira até meus pais chegarem.